Fala aí galera, estamos aqui para fazer um reporte do último torneio que aconteceu aqui em Campos. Eu ganhei o torneio com o deck Black King. Eu vou falar um pouco sobre como foi as matches. Eu passei do suíço 5-0. A primeira partida foi contra a Constelar, do nosso amigo Douglas Panda, onde ele deu um pouquinho de trabalho, né? Tá começando a dar um pouquinho de trabalho, mas eu fiz 2-1 nele. Fácil assim, tipo... Mentira, se eu não ganhasse ele o último duelo, ele ia puxar aquele sombro milagroso, ia me ganhar. Depois de Douglas, eu peguei... Eu esqueci já. Enfim, vou falar de outro duelo, sei lá, eu peguei um Six Samurai também, fiz 2-0, de Macael, Thiago, joguei contra a minha match de Black King, que a gente não se vê mais, né, mas incrível que pareça, teve 3 Black King no torneio, não teve, como é um torneio aqui mais da gente mesmo, geralmente não tem muito meta, assim, Shadow e Burnaby, só no máximo 2, mas teve Satela também, que o Dario jogou. Eu joguei contra o Dario de Satela, foi 2-0 pra mim. A primeira partida teve um problema, que ele perguntou o efeito ao dono do deck, aí eles se desentenderam, mas aí ele atacou o Flexito, achando que poderia ativar no meio da Battle, só que não pode, aí ele acabou perdendo. O segundo eu lembro que eu fiquei sem nada assim, e ele tava com um pouco de vida. Daí eu dei Blizzard, ele deu Vanity. Aí eu fui lá, ele tá com 2.400 de vida, se eu não me engano. Aí eu fui lá, ataquei. Se eu não ganhasse dele naquele turno, eu provavelmente teria perdido, porque ele tava com o Altair na mão. E eu tinha o Kalute na mão, aí eu dei Blizzard de Kalute. Joguei contra... Foi Black Wing, Satela, Constelar, Six Samurai. Esqueci o outro. Cadê? Vou lembrar. Não joguei contra você, mano. Enfim, me desculpe quem foi que eu esqueci, mas eu esqueci do outro duelo. Se eu lembrar eu falo. Enfim, vamos à decklist. Um Dark Hermed, que ele ganha o jogo às vezes. Esse daqui, que é o que você quer sempre começar na mão, os 3 churos. O Boron, que é sua espécie no turno, além de ser buscado com Shura. Os Zephyrs, que ele pra mim é um dos melhores cartas do deck. Esse daqui, que é aquele que você ganha o jogo, Kalute. 2 Gale, agora que pode 3, mas eu não sei se eu vou usar 3. Eu Pokémon com 2 atrás. Não, as cartas. O Ishin, porque ele é buscável com Shura e ele dá umas Black Rose às vezes no cara que ele não gosta muito de tomar Black Rose, né, pô? Isso daqui que é mais o diferencial do deck. Eu só uso um Blizzard também, porque nesse formato ele não é legal você vir com ele na primeira mão e você não... Eu, por exemplo, não usei nenhum Goio nesse turno, eu usei... Então não tem muito porque você usar L2, quem sabe não. Esse daqui que é a diferença do meu deck, eu gosto de começar com ele na mão para mandar os Zephyrs ou ele, às vezes eu posso fazer uma Black Rose, adiantar uma Black Rose. São 16 monstros, são 3 Black Rose, que é a consistência do deck, né? 3 duais, que é justamente para poder acelerar a Black Rose vir para a mão. Uma Lure, um bookzinho só para tomar travestura. Uma MST só, não uso 3, por causa que
não vejo necessidade no deck, e além de que eu tenho outras cartas como Icarus e Delta Crow, se eu precisar tirar. Agora as traps, 2 Delta Crow, geralmente sai uma no site, mas eu gosto de 2 para adiantar ela vir na primeira mão. Por que não o terceiro? Porque 3 é demais. Não sou igual a você que é doente. No Black Sonic, essa carta aqui foi muito boa no torneio, me ajudou bastante. Não usaria 2, uma tá boa pra mim, talvez usaria uma de side. 3 Icarus, porque Icarus é Icarus. Essa carta aqui, que ninguém gosta de tomar, ela me ajudou a ganhar o game 1 da final. Às vezes, dependendo do deck, eu tiro ela, mas eu gosto de ter ela no game 1, porque dá pra eu manter meu jogo com as Black Worlds e ficar adicionando, só tirando ponto de vida aos poucos e ainda o Kalute na mão. Então, ela acho que é o que diferencial assim do deck. 2 Fiend, eu gosto da Fiend, não gosto tanto de Breakthrough no deck, mas a Fiend, além de parar o ataque, ela é reciclável com Zephyrs ou com Vulcano e Divine, então são mais ela. E Staples, né, com o Soy também, tem uma presa. Esse aqui é o deck. Agora este, um Armor Master, Black India. Não fiz nem ele, nem... Não, o Armor Master eu fiz uma vez, esse aqui eu não fiz. De level 5, um Armaze, porque pra mim é o melhor level 5 que tem Synchro no formato, e contra Shadow é bom, contra Burn Abyss, eu não peguei nenhum, mas decks que usam muitas Flood Gates é bom. Esse cara aqui, que pra mim foi o melhor Synchro do torneio, que eu nunca esperava ter usado ele tanto, mas eu usei ele umas 4 vezes, e as 4 vezes eu ganhei o duelo por causa dele. Não ganhei por causa dele, mas ele me deu uma vantagem muito grande. Foi que eu não fiz no duelo, pra você ver como o Blizzard não faria tanta diferença, ele não é uma carta que você quer trazer toda hora. Essa carta aqui, que é a melhor símbolo de todos, eu fiz também ela bastante, o Léo também. Dá pra fazer ele com um combo só com Shura, se eu ativar o efeito de Shura eu faço ele. Eu fiz ele umas 2 vezes. XYZ, que eu não fiz tanto nesse duelo, mas eu fiz uma vez ele. Dark Rebellion Drago. Esse aqui que é o melhor pra mim, além do efeito dele ser muito bom, ele é o Winged Beast, então eu posso usar ele como tributo da Icarus. Um Ice Beast Zero Fine, eu fiz uma vez ele só. Não adiantou muita coisa, mas ele é pra dar o TK e pra negar as cartas no campo, ele é muito bom pra mim. Um Exito, que eu não fiz nenhuma vez. Um Druida, que eu também não fiz nenhuma vez. Essa aqui, que eu também não fiz nenhuma vez. Um Cowboy, que eu também não fiz nenhuma vez. E esse bichinho aqui que eu fiz, me arrependo de ter feito ele, e esse bicho é um bicho. E agora o Sai. Como não tem muita coisa para botar de side contra decks aleatórios, eu preferi abranger mais o que eu saberia que ia ter. Isso aqui pra mim é essencial em todos os side decks, porque decks como Satella, Burn Abyss, G-Meta ou qualquer outro deck forte faz Special, então praticamente essa carta aqui foi a carta que eu sidei em quase todos os duelos, muito poucos eu não sidei. Um Dark Bull e um Hijack para decks justamente que botam muitas cartas no campo, e essas cartas aqui são perfeitas para tirar. Um Mind Control, eu usei na Mirror-Match contra o Fernando, peguei o Black Wing dele. Eu boto essa carta aqui justamente para decks que eu possa tirar alguma vantagem de roubar um monstro do oponente. Por exemplo, eu acho que eu cheguei a botar isso contra Constella para pegar um Pleiades ou alguma coisa, pelo menos tentar tirar, mas eu não usei. Os outros 2 místicos, né, quase sempre eu boto essa carta aqui no Game 2,
eu tiro uma Delta Crow, geralmente boto ela, e caso eu veja que a Delta Crow não vai ser tão útil assim, eu tiro as duas Delta Crow. Mas geralmente geralmente eu boto uma. Dependendo do deck, se eu pego um Firefish ou um Quack do Val. Duas Lightning Prism para decks mais. Isso daqui que eu não usei, não botaria de novo. Eu botei justamente pra, se eu fosse pegar Shadow ou se eu fosse pegar Burning Abyss. Contra Satelo eu botei, mas não cheguei a usar, porque eu tinha muito side até. Um Breakthrough pra justamente para decks que abusam muito de efeito, Satelo, e que eu possa Constela, eu botei, mas não cheguei a usar. Pra negar o efeito de um monstro que ativa no meu turno, um Wild Trap pra decks que usam Counter ou Traps. Isso daqui que eu não usei porque não. Na verdade eu usei, mas não cheguei a ativar, foi só contra. Ah, lembra aí do que eu joguei, foi contra a Bill, ele tava de Mystic Ruler com Dragão Branco, né? Já não sei se já se enquadra aí, mas era um Dragon Ruler com Dragão Branco. E nesse duelo eu ganhei de 2 a 0 também, eu acho. Ele errou uma hora lá, que ele fez um Big Eye com a Skill Drain no campo. E eu tinha dado Maxim, então eu fiquei na vantagem muito grande. Enfim, foi isso. Uma Trap Stun também, para decks que usam muita Trap. Essa carta aqui, só peso de consciência. Só isso. Valeu?